nessa reflexão nós iremos ver o quão o nosso irmão espiritual se doou e teve reverência ao nosso Pai até cumprir um propósito, que é a salvação. Mashiach, que é o Messias, é o ungido, o Filho do nosso Criador, que nos chama muita atenção a respeito dele, é que ele teve muita reverência ao Pai Celestial. Ele teve um respeito profundo para com o Pai Celestial, com o nosso Supremo, e ele sabia o quanto o nosso Criador, qual venerado ele era. Então ele foi muito, muito devoto no cumprimento da lei, no sacrifício lá no madeiro. Então ele teve muita reverência, qual é respeito, muito respeito, um respeito profundo pelo Pai Celestial. No livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim, que o temor é o princípio da sabedoria. E temor aqui não é medo, ele teve temor, qual é respeito. No grego, a palavra phobos significa tomar respeito, medo, a respeito da reverência, que o respeito que a gente fala pelo Criador, não é a palavra phobos, mas a palavra kavod, no hebreu, que significa respeito. Então, no grego, phobos significa medo, também uma forma de tomar respeito, mas medo. Em hebreu, a palavra kavod significa respeito. No livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28, diz assim: Yahshua disse, não temais o que mata o corpo, e não podem matar a alma. Aqui já é outra forma, né, de medo, para a gente poder distinguir aqui a palavra medo, de kavod, de phobos, de medo para respeito. O nosso irmão maior, ele teve muita reverência ao pai, para cumprir tudo que o pai queria, né, até quando ele estava no madeiro, para cumprir a lei. E no livro de Mateus, fala que ele passou, né, por 40 dias no deserto, e que ele foi tentado, gente, ele foi tentado pelo próprio Satanás. Satanás ofereceu para ele muitas coisas, pediu para que ele pulasse, né, ali do pináculo, perguntou se ele queria alguma coisa, que ele ia dar toda aquela cidade para ele dar, ofereceu várias coisas materiais para ele, e ainda falou para ele se alimentar, porque ele estava 40 dias ali em jejum. Então ele tentou desafiar Yahshua, mas Yahshua tinha um controle muito, muito grande, uma devoção muito grande ao Pai, e ele conseguiu cumprir. De acordo com a palavra, ele conseguiu cumprir. Ele rejeitou todas as ofertas do inimigo. A outra coisa que a pessoa de Yahshua nos ensina é que ele tinha um chamado, ele tinha ali um propósito, então ele foi obediente ao Pai Celestial. Ele fez a vontade do Pai, não a vontade dele. Ele exerceu milagres como sua missão, chamado. Ele também curava, ele fez várias curas, tem a cura da mulher, do fluxo de sangue, entre outros. O Pai Celestial nos enviou Yahshua para que ele cumprisse uma lei, e ele foi obediente. Ele teve fraqueza física, por exemplo, lá no livro de Mateus, capítulo 4, ele estava em jejum por 40 dias, então ele esteve fisicamente fraco, mas ele obedeceu, porque tudo tinha uma razão porque ele tinha que fazer aquilo, para que ele estivesse preparado o que estava por vir, que foi quando ele teve que ir para o madeiro. A terceira coisa que a pessoa de Yahshua nos ensina é que nós temos que nos aperfeiçoar, nós temos que continuar aprendendo, como a própria palavra diz, que nós temos que renovar as nossas mentes. Livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 8 ao 9, fala a respeito de obediência, e que ele foi o melhor exemplo para nós. Nós temos que seguir o modelo dele, seguir o exemplo dele. E a quarta é a santidade.
No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz assim, que sem santidade ninguém verá o Senhor, para que nós mantenhamos a paz uns com os outros, e sem a santidade ninguém verá o nosso Pai Celestial. Então, santidade, que o Pai quer dizer, é em espírito, é em alma, é no corpo físico, no espírito. A palavra do nosso Pai Celestial diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, do Ruach Kadosh. Então, nessa reflexão, nós vemos que a pessoa de Yahushua tinha reverência ao Pai Celestial, ele era obediente, ele sempre estava aprendendo, se aperfeiçoando, né? Como ele ia para o templo para falar a respeito do Pai Celestial, ele tinha a missão dele. E a outra coisa é a santidade, que nós temos que manter a santidade. Ele manteve a santidade para que nós possamos aprender com ele, tá bom? Então, essa é a reflexão de hoje.